Valdo. Aí. Valdo. Valdo. Evaldo. Isso é a Fortune Cook, hein? Fortune Cook. Isso aqui é Penny Cook. Fortune Penny. Olha, vou ler o meu, tá certo? 1239. Qual o gabarito da sua organização de hegemonia nas ações pessoais dinamizadoras da evolução? Meu gabarito é 0? Tá danado, né? Quer dizer que isso aí é a Fortune Pen. É isso? Puxa, mas tá bem feitinho. Valdo. Nossa, impressionante isso. Vou deixar aqui. Essa é a segunda caneta que eu recebo aqui. Eu recebi uma outra já, aí de uma outra. Foi. Valdo, você queria saber... Fala aí tudo que estão dizendo. Rema, parte da frase que diz respeito a algo de novo sobre o tema. Comentário. Como é que é? Parte da frase que diz algo de novo sobre o tema. Rema, tá certo, é isso aí. Comentário também. Obrigado, valeu. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1489. 5 páginas, 51 analogias e 11 máximas. Tema: progressão permanente. Especialidade: autoevoluciologia. Definição: a progressão permanente é a ação ou efeito de a consciência lúcida progredir, avançar, caminhar para frente a partir de determinada condição, evoluindo para outro estado melhor, desenvolvendo-se gradualmente, vencendo etapas e incorporando novas aquisições e conquistas com aprendizado e autodiscernimento cosmoético prioritário. Os desafios das progressões permanentes: a sucessão vitalícia dos fatos, a progressão permanente dos ponteiros do relógio, a progressão permanente das autocognições, das autovivências, das autocompetências, das autoproduções, das autovinculações e das automemórias. A sucessão eterna dos parafatos. Na argumentologia, nós temos a tabelologia com 25 categorias de progressões permanentes, reciclantes e desafiadoras, para a consciência lúcida, homem ou mulher. Na remissiologia, nós indicamos continuismo consciencial, cronoevoluciologia, escola das prioridades evolutivas, evolução agonística e maxiconvergência incessante. Agora, a frase enfática: a evolução pessoal é a conquista vivenciada, realista e com racionalidade das progressões permanentes, as mais corretas possíveis, sem subterfúgios espúrios, nem autocorrupções. Quais procedimentos você já conquistou na tabela das progressões permanentes? Quais ainda falta serem conquistadas? Agora, pergunta. Professor, sou de São Paulo. Descobri a tertúlia há aproximadamente 30 dias, depois de ter buscado muitas respostas internas. Venho assistindo desde então e lido tudo que encontro sobre o assunto, conscienciologia. Tenho 37 anos, sendo desses 35 anos estive no espiritismo kardecista. Estudei por 3 anos psicanálise. Entre outros estudos, busco por amadurecimento e assistência consciente. Gostaria de saber como devo proceder para participar do curso intermissivo. A primeira coisa, a senhora tem que ver se a senhora não fez um curso intermissivo.
Primeiro você vai ver o seguinte, olha o meu livro, 700 experimentos, página 604, capítulo 540, vivências do seu curso intermissivo. Isso tem no site, mas eu sempre falo antes, né, vou depois falar que está no site. Olha, está no site aí, você vê, mas agora é bom você ver os 700, que isso aí puxa para outras coisas, é bom a pessoa ver. Conforme a situação, sempre ajuda, né? De modo que isso aí é interessante, você descobrir se você tem um curso intermissivo ou não. É bem possível. Agora veja, você fez o meu estágio. Eu passei 28 anos no curso do Espiritismo. Você passou, pelo que a gente vê aqui, 7 anos mais do que eu. Agora, ela piorou outra coisa, porque estudou 3 anos de psicanálise, quer dizer, essa eu não entrei. Com relação ao uso de drogas, qual seria a melhor atitude a ser tomada para superar esse vício? Já que existe a dependência química e os vícios seculares acumulados. Olha, eu só admito que a pessoa melhore o processo de droga com internamento adequado num local técnico confiável. Tem que internar a pessoa. Eu não admito isso sem não. E outra coisa, depois que ela sair, estiver na convalescência, é preciso estar de olho. Dependendo do tempo que ela usou a droga, pode ser mais 1 ano, mais 2, mais 3, mais 5 anos. Tem que ficar de observação. Eu não acho fácil escapar disso, não. Tem que fazer força. Gostaria que o senhor discorresse sobre o binômio economia, cronologia e binomiologia, página 11. O caso é o seguinte, economia e cronologia. A economia é uma condição da pessoa, da personalidade humana. Ninguém foge do processo do vil metal, do dinheiro, do cifrão. Agora, o que se passa? A cronologia, às vezes, é muito importante, porque no início, uma pessoa nasce devendo. Então, se nasce no Brasil, ela já nasce devendo. Então, ela tem que arranjar dinheiro, com o passar do tempo, para fazer o pé de meia. Então, a cronologia influi muito nesse pé de meia. Uma pessoa lá pelos seus 50 anos, quase sempre ela já tem um pé de meia. Ela já não está tão preocupada com o processo econômico, financeiro, porque ela já tem uma independência. Então, o estudo é muito importante. No início, não é nada disso. Então, a cronologia é muito séria nessa questão. Quanto mais depressa a pessoa ficar livre do dinheiro, melhor. Eu, por exemplo, nunca tive tanta preocupação com dinheiro na minha vida, não. Primeiro, eu doei tudo que eu tinha. Aos 34, eu concedi um apartamento para mim. Eu não tinha mais nada. Não tinha nem carro, não tinha nada. Agora, só tinha esse apartamento porque eu não queria ficar na dependência dos outros. Aí eu comecei, fui estudar fora, fiz uma opção de coisa, tudo, arranjei empréstimo, depois eu paguei tudo. Mais ou menos entre os 36 e 37 eu já tinha 1 milhão. Por causa do processo que eu andei estudando economia antes. Estudo me ajudou demais. Agora, isso não é todo mundo que consegue. Agora, eu nunca me preocupei muito com esse processo de economia. Eu sempre tive um jeito de ficar cavaleiro dessa história. Agora, cada um tem seu temperamento, isso é difícil. E eu sou um cara mais falar do que de pão duro, do que miserê. Não entendi o tema central neutro, não seria homeostático? Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, progressão permanente, autoevoluciologia. Isso aí é um problema. A autoevoluciologia é um processo de experimentação. Tudo é experimentação. Tudo que tem experimentação ou pesquisa é neutro. Nós não podemos falar e taxar a pessoa e mandar, tem que ser assim. Não. A pessoa vai fazer a experiência, ela vai ver o que é. Por isso que eu deixo a coisa neutra. Toda vez que tem pesquisa ou experimentação, eu coloco como neutro. E aqui, no caso, essa progressão permanente é o inteligente, é da evolução. O ideal é que seja mesmo para todo mundo, mas você não pode impor uma coisa dessa. Agora, a pessoa vai fazer a experiência, ela vai ver que a gente tem razão. Então é neutro, que a gente nunca sabe o que ela vai fazer. Uma pessoa pode ter uma progressão permanente com a má intenção. Aplicar isso de maneira errada. Né? Agora, ó, aquele negócio que eu sempre falo aqui de vez em quando sobre os autores, hoje eu quero falar. O público póstumo da sua obra escrita incluirá você. O que vocês acham? Vocês nunca pensaram nisso ou já pensaram?
O público próximo da sua obra escrita incluirá você. Quer dizer, você vai ser um leitor futuro do seu livro. Olha bem o que você está escrevendo. Senão você vai chatear você mesmo. Começa por você. Observa bem isso. Escuta, eu te dei uma listagem daqueles que eram dos judeus e tinha um outro, né? Como é que é o outro? Do Nietzsche, que era também mais de 100 pratas, não é isso? É a biografia do Nietzsche, mais de 100 pratas. É isso, tá certo? Professor Valdo. Agora, veja, o que eu faço com isso aqui? Esse aqui eu sei onde é que eu ponho, que eu tenho material aqui. Professor Valdo, pode falar. na página 11, detalhismo, o senhor poderia ampliar na neossinapsologia? As neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial, fornecendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. O caso é o seguinte: o extrapolacionismo consciencial, quando ele vem, ele dá parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. A pessoa caminha, ela melhora, ela ascende um novo patamar, um novo degrau evolutivo devido ao extrapolacionismo. Agora, o extrapolacionismo mostra como ela deve caminhar, para onde ela vai, porque o esforço é dela. Os amparadores, por exemplo, eles podem mostrar um fenômeno de extrapolação, mas é apenas uma indicação, uma seta para a pessoa. Mas aquilo não é fixado. Quem fixa uma coisa boa ou a coisa ruim é a intenção, o interesse da pessoa, a vontade dela. Tá certo? Então, isso aí é importante na progressão permanente. Vocês entenderam bem o que eu quero dizer com esse negócio de progressão, né? Uma outra coisa, Rosa, aqui eu tenho seis títulos aí das sessões que pode ser ampliado. 1, 2, 3, 4. Tem 4, por exemplo, que faltam só dois itens para a gente ver. Esse verbete está um pouco mais denso, do ponto de vista de detalhismo, tem mais de uma página de detalhismo aí. Agora, vocês examinam bem essas progressões permanentes do primário e o superior, o predomínio primário e o predomínio superior. Aqui tem coisa até repetida de propósito: capricho e autocedimento. E depois, tem um outro aqui, emocionalismo e discernimento. Valdo. Não, alguém pediu lá em cima. Aqui na Primeiro aqui. página 10, na fatologia, na segunda linha tem a sucessão vitalícia dos fatos e na parafatologia tem a sucessão eterna dos fatos. Seriam sinônimos? A sucessão eterna dos parafatos. E o que você quer? Não, está perguntando, são sinônimos a sucessão vitalícia dos fatos? A sucessão vitalícia dos fatos. Agora, a sucessão eterna dos parafatos são diferentes. Sim. Fato é coisa nossa aqui. Parafato é fenômeno. Sim. Ele vitalício com permanente. Né? É tudo certo. Parece, mas não é não, né? Um é maior que o outro. Tem uma semelhança, não? A sucessão eterna dos parafatos. Sim. Agora, a vitalícia é daqui, da vida humana. Valdo, na codigologia na página 11, o segundo código, o último código aqui. O código do exemplarismo pessoal conta o tempo em relação ao tempo alheio. É esse? A gente dá um exemplo de tempo em comparação com o tempo alheio. Dá um exemplo, né? Qual o melhor exemplo? Ao tempo alheio. E qual o melhor exemplo de tempo que a gente pode dar? Por exemplo, você é um cara que tem que dar um exemplo por causa da sua idade. Já aquele rapazinho lá da Sinvex já não tem tanto assim o processo. A gente pode dar mais tempo para ele. Você não. Seu código de exemplarismo pessoal tem que ser mostrado agora. Você não tem outra chance de fazer nada. Mas qual o melhor exemplo de tempo, vamos dizer,
o de toque. O melhor que você exemplo de falou. tempo é quando chega aquele rapaz de 20 anos, já faz TENEPS, já entendeu tudo sobre o INPEX, já está com a cosmoética em dia, já escolheu a carreira dele e já começa a melhorar, vamos dizer, o currículo. Aí ele chega lá na Apex e o Loche, todo mundo começa a tremer com o cara na frente dele. Isso Então, aí tudo aqui tem o isso. sentido, quanto melhor evolutivamente a pessoa está, melhor é o tempo, e ela vai dar mais exemplo, é isso. Né? Pois é. É Mas isso. agora, eu não vejo nem juventude nem velhice. A gente tem que ver, antes de mais nada, a natureza positiva, cosmoética, evolutiva do que a pessoa faz. Então ela representa o quê? Isso aí que é importante. E depende da idade Então também. esse negócio de gênero, idade, Gênero e idade tempo, não tudo pode é ser um... secundário. Interessa a qualificação da pessoa. É lógico que o rapaz da Sinvex dá um exemplo fora de série, mas até de exemplarismo, a gente tira o chapéu. Mas agora, vamos ver até o fim. O meu processo é o complexo. O complexo é que manda. Agora, aí envolve também essa questão da PROEX, dele Não, e cumprir outra coisa, detalhadamente. a PROEX, Aline, você sabe, ela pode clefar, ela pode dar para trás. A pessoa começou muito bem e acabou mal. Eu já vi aquele cara que se apaixonou pela dona lá com um problemão. Estava 100%, tem curso intensivo, que eu disse, ele sumiu. Eu não vi ele de volta. Pois é. Superdotado que vem e depois ele clefa, quer dizer, abortou o problema, deu Mas para trás. vem uma pessoa, ela vê que ela é bem evoluída, ela está indo bem, de repente ela dá uma estagnada, o outro que é menos evoluído Essa pessoa que cumpre a perguntou aí, PROEX, papapá, eu tenho quase aproveitou certeza, bem. mas não posso falar para ela. Eu tenho quase certeza que ela tem curso intermissivo. Só pelo jeito, a hora que eu li o negócio. Padrão de energia. Tenho quase certeza. E outra coisa, pessoa de assistência. Ela vai ver isso cada vez mais. Agora, 35 anos de espiritismo, isso aí tem coisa. Né? O complexo, então, seria o melhor aproveitamento, sei lá, não é isso? Não. É isso, não? Complexo. O negócio é saber Ou se a até pessoa está aproveitando a sua chance física, né? A oportunidade humana. Ela aplicou bem ou não? Como é que é? Ou talvez até ultrapassar o complexo. Agora, a ter um nome, progressão sei lá. permanente, isso aí é que mostra a inteligência. Né? Você olha bem o que eu estou falando, a frase enfática. Terrível. Agora aqui, a progressão permanente, esse predomínio primário, superior, isso aqui é tão óbvio. Mas eu preciso explicar isso aí. Eu arranjei 25 itens de um lado e do outro. Mas é uma coisa mais do que óbvia. Qualquer um que lê um pouco de conscienciologia já vai entender isso aqui. Não precisa nem de ler. Né? Eu coloquei as coisas mais primárias que tem. Alienação, criatividade. Anti-ecologia, Reorbex. Aprendizagem, docência. Arte, ciência. Capricho, autosservimento. Consciência, epicom. É. É bem Aqui claro. está tudo bem O explicado. antagonismo aí está muito claro, não é isso? Esse está bem Agora, claro. isso aí que eles chamam de binômios opostos. Binômios opostos é antagonismo. Entendeu? Mas tem gente que escreve com binômio. Na política, eles gostam de falar sobre os binômios opostos. Agora, veja, é um antagonismo. Eu chamo antagonismologia, é baseado em binômios opostos. Não, o oposto é... São palavras que se equivalem. É só você juntar aí que se equivale. O que é Mas de uma oposto... clareza terrível. O oposto Outra coisa, é não tem meio antagônico. termo. Bem claro. Valdo, na página 11, efeitologia, na última línea. El efeito ejemplificador interasistencial do convívio interníveis hierárquicos Interníveis hierárquicos. da escala evolutiva das Da consciências. escala evolutiva da consciência. Como O funciona isso? problema é o seguinte, por exemplo, vamos dizer, evoluciólogo, ele dá muito exemplo para a gente. É o que acontece com o transmentor comigo.
O efeito exemplificador dele, interassistencial, é fora de série. Agora, eu convivo bem com ele. Parece que ele convive muito bem com serenões. Que ele segue as ordens dos serenões. Agora, eu não. Eu estou seguindo as ordens do João, da Kátia, entende? Da Rosa, do Laene Loche. A situação é precária. Entende? Cada um faz o que pode, cada um mostra o que tem. Mas você entendeu isso aí? Convívio interníveis hierárquicos. Aquilo que está no meio do degrau aí, como é que está? Ó, você está num degrau. Então você está superior ao degrau da Rosa e do Arlindário, olha lá, ao degrau. Ele é superior. Sua responsabilidade é maior. É isso aí que a gente quer mostrar. Aquela escala que tem lá no Hemiciclo. O que é? Aquela escala que você tem lá no Hemiciclo, as faixas. A faixa? Pois é, não, aqui. É. Olha lá. Olha lá. Escala evolutiva das consciências. Aí estaria graficado. É um está exemplificando para o outro. Quem está na frente já deixou a parte de trás, então ele tem que dar exemplo para quem ficou. Como você está superior ao Arlindo, você tem que dar exemplo para ele. Quem é que mandou você sentar aí? Escutando, Arlindo, não? Em compensação, o seu xará, Cuidado, o Luiz, ele tem que domina você. Você tem que dar exemplo aí para ele e ele para você. Como é que fica? É uma questão de posicionamento. Cada macaco no seu galho. É. Entende? Vamos ver isso. 13. O número 15, imagística, raciocinologia. Você podia falar mais um pouquinho? A imagística, a pessoa, você sabe, pode ser uma coisa caótica, pode ser totalmente assim, irracional, pode ser um processo apenas de inventividade exacerbada na hora, etc. Tal. Agora, a raciocinologia já mostra já uma tendência para a ponderação, para o equilíbrio, para a lógica, enfim, há uma articulação mais equilibrada e harmonizada perante os fluxos da realidade do cosmos. O raciocínio, então, é outra coisa, há um predomínio superior da progressão. Agora, a imagística, é o que você vê, por exemplo, com os artistas. Muita arte, muita coisa. E o senhor colocou a logia, né? Racinologia, para dizer Logia. que é o estudo, para fazer ainda mais, fixar mais isso, né? É a ciência do raciocínio. A ciência do raciocínio. Da racionalidade. Isso aí é que importa, né? É o que interessa. Agora, você olha que eu coloquei muito pouco. Eu coloquei menos logia no predomínio primário e mais no outro. Eu acho que tem um pouco mais. Tem 3 logias que eu vi aqui. No outro tem 3, o outro tem só 2. Um tem 2, o outro tem 3. Agora, tudo aí é porque eu queria colocar as coisas bem chance, bem... Não, tá ótimo. Sabe, a mão. Agora, ó, reto-ideias e neo-ideias. Essa é tão lógica. Tacon e Tales, Teneps e Ofiex. Agora veja, predomínio primário, a Teneps. Presta atenção. É sério isso? Trafarismo e traforismo. Professor, Sim. na tabela aí, o item 11, estado vibracional, arco E arco voltaico crânio-chacral. seria o inverso aí, eu queria entender por O estado vibracional ele é geral, né? Isso é para tudo. Agora, por exemplo, o arco voltaico crânio-chacral já é muito específico. Né? Ele é muito superior. Ele pode melhorar uma pessoa na hora, é específico. Entendeu? Agora, o estado vibracional isso é para tudo. Entende como é que é? É geral, generalizado. É a base de tudo, é a chave que abre tudo. Sim, mas não era nesse caso aí ser superior ao arco voltaico? Não, o arco voltaico é superior ao estado vibracional. Veja, você fez o estado vibracional, uma coisa. Igual o arco voltaico, não, você já está atuando com as energias suas, já tem um objetivo, em tudo ali está funcionando. E outra coisa,
Fazer o arco voltaico é mais fácil do que fazer o estado vibracional, é mais fácil que o arco voltaico. Muito mais fácil. O arco voltaico é muito mais complicado, porque ele é específico. Ele já está funcionando direto. Por exemplo, você faz o estado vibracional, pode ser só seu, você está... Estou em paz com o mundo, jogo energia por aí, etc. É a primavera, estou brincando de cozinhadinho, feliz da vida. Né? Agora, o arco voltaico, não, você está mexendo na cabeça de uma pessoa. É. Pois é, você entendeu a diferença? Quem é que está aí com a... É você? Professor, eu queria saber o que estaria faltando hoje na comunidade conscienciológica como um todo, se é que está faltando, para trazer as pessoas que ainda não acessaram as ideias e que estão nesse processo de busca assim, de progressão permanente, pelo menos de uma forma inconsciente. Está faltando são 3 coisas sérias. Evolução, evolução e evolução. Isso é para tudo. O que está faltando para todo mundo é evolução. Nós estamos evoluindo, vamos fazer força. Agora, de modo geral, todo mundo já está muito consciente das coisas. Nós estamos começando a caminhar bem na situação. Se a pessoa pensar bem, já tem muita coisa para ser realizada, muita técnica para a pessoa aplicar, muito curso para ela fazer. Os desafios aqui estão enormes, estão crescendo cada vez mais. Primeiro, você vai ser enciclopedista. Você já está começando. Não estou falando cadê seu livro. Cadê o verbete? Já tem que começar a pensar isso. Você agora mora aqui. Ele é uma cabeça. Mas agora estava assim, pulando por aí. Ele agora sentou e aterrissou em Foz. E agora ele está funcionando. Ele é fora de série. Mas muito desperdiçado até o momento. Então pensa bem, uma hora, conversa aí com o Leandro, a Rosa, você também fazer um verbete, começa por aí. Vamos aplicar esse seu cérebro aí. Depois vamos falar. Agora, a CCCI já tem muita coisa boa. Pensa bem no aspecto positivo da turma que está aqui. Isso aí vale a pena aproveitar, tirar partido. Qualquer coisa, briga um pouco com a Vindário, as suas ideias. Já conversou com ele, Armin? Esse rapaz na cabeça. É o Pedro, né? Não? É ele que está com esse óculos na cabeça, com esse charme todo dia. Galã da Metro. Olha lá. É ele. Ah, não é o Pedro, não. Se fosse o Pedro. Agora, gente, moro em São José dos Pinhais. Não tenho casa própria. Pretendo construí-la numa área de 2.000 metros quadrados do meu sogro, como herança. Fica embaixo das torres de alta tensão, iniciando já a TENEPS. Quanto à mudança e os fios de alta tensão eletromagnetismo pode prejudicar a TENEPS. Não prejudica só a TENEPS, não, prejudica tudo. Isso é negativo para você. Cai fora daí. Vende para a companhia de eletricidade. Já que está passando lá, cai fora disso. Fica embaixo das torres de alta tensão, veja. 2.000 metros quadrados. Cai fora disso. Isso aí dá uma opção de coisa. Além de colocar a pessoa doida, pode dar câncer, uma opção de coisa. Professor, aqui é a Rosa. É ainda sobre o número 11 nessa escala, do estado vibracional e o arco voltaico, na avaliação, por exemplo, o quanto, o percentual, como se pode, nessa avaliação, dizer que já tem um percentual maior de arco voltaico? Acho que não há esse predomínio ainda com a gente, né? Não, quanto percentual... A única coisa é o seguinte, por exemplo, ele não entendia isso. Agora eu pergunto, você entende que o arco voltaico é superior ao estado vibracional? Sim, entendo perfeitamente. Tá só que não é uma prática diária, só quando estou junto com o meu assistido. O que eu quero saber é o processo, a técnica, o método. Ah, sim, ele em si, não é isso a prática. Isso é que é importante, Nossa, você tem que primeiro entender o que a gente está falando. Obrigada, professor.
Pelo processo de progressão permanente da espiral evolutiva, um casal convencional pode tornar-se uma dupla ainda nesta série X? Sim, mas um casal convencional pode virar dupla em 5 minutos. Depende depois da vivência, né? E tem gente que às vezes é casal convencional, que é mais dupla do que muitas duplas que eu conheço. Então depende da qualidade da vivência, é isso? Como saber se já atingimos o ponto de não retorno da espiral evolutiva que nos exige o salto para uma oitava superior? E em caso de superavaliação de nossas possibilidades, como fazer o retorno ao ponto de origem? Olha, isso aqui nós não temos mais esse problema. Você ainda não leu a escala evolutiva das consciências. A escala liquida com isso. Há muitos anos eu montei aquela escala com os amparadores para acabar com essa dúvida aqui. Como saber se atingiu o ponto de não retorno da espiral evolutiva? Olha lá, onde é que você está? Você já domina o que ali? Tem jeito. Aquilo ali não... Outra coisa, uma boa parte daquelas condições lá, nós já temos até verbete sobre aquilo. Não é isso? Até sobre evolução, já tem até dividir. Quer dizer, já dá para a pessoa pensar bem como é que é. De modo que, veja você, eu encaixo você em que número ali? Ó? São 14 números, você está em qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como é que é? Eu não falei o quê, eu só falei os números, né? Dentro da história planetária e sua evolução como ser senciente, como devemos nos colocar nesse período de transformações? Qual a prioridade nesse estágio de alavancagem do planeta para uma nova dimensão? É a conquista do discernimento cosmoético prioritário interassistencial. Isso é evolução. Eu vou repetir. Discernimento prioritário interassistencial. Se a pessoa só pensar nessas 3 coisinhas aí, já vale muito. Isso é a base dessa era dos serenões, ou a era dos conscienciólogos, ou a era dos intermissivistas, ou a era dos cursos intermissivos, ou a era da Herbex. Tudo é a mesma era. Tudo é nome que eu já dei aí através do tempo para significar a mesma coisa. Acho que o povo já está entendendo isso. Quer que a gente repita? Serenões, cosmoético, evolução, conscienciólogos, intermissivistas, Herbex. Tudo é a nossa era atual. É a melhor época que a Terra já passou até o momento. Desde a época muito antes do Cro-Magnon, etc., até agora. A melhor época é essa. Outra coisa, uma época dessa com Loche presente, com Luiz presente, Luiz Bonassi, apesar disso, do Luiz, do Loche, tudo aqui presente. Não, não é isso, do Marx. Já pensou o Marx? Apesar de tudo isso, e eu, que você esqueceu de mim. Um parceiro de pesquisa, Fernando Salvino, e eu, estamos realizando uma pesquisa para desenvolver uma máquina que denominamos Projeciotron, que possibilite e promova a projeção da consciência. O que auxiliaria de forma significativa a progressão permanente, a autoevolução pessoal das consciências. Gostaria de saber a sua opinião a respeito e se há algum tipo de pesquisa nesse sentido, se a EC e IPC. Não, que eu sei, não tem ninguém estudando o Projeciotron, não. Mas agora, vamos ver o que vocês vão fazer disso, né? Uma coisa boa que seria era estudar a gaiola Faraday. Olha bem a gaiola Faraday. Cuidado, hein, que a gaiola Faraday mata. Um fenômeno de extrapolacionismo, por menor que seja, pode vincar o ser de maneira profunda? Falo por minha experiência, percebendo o acerto dessa afirmação. Pergunta: os amparadores patrocinam esse extrapolacionismo somente quando percebem em nós predisposições índices que justificam o investimento? Sim. Então, às vezes tem 0,5% de esperança em você. Aí eles fazem o extrapolacionismo. Então o negócio é esse, vamos ver. Com 0,5% já é muita coisa, já estão tendo
Foi assim que o Loche apareceu aqui, que o Luiz Bonassi apareceu. Quem mais? O Avindário, o Marcos, que hoje está junto de uma outra figura, que é o Adélio. Professor, aqui no ar, aqui em cima, eu também, 0,5%. Também você, que afinal de contas você é antiga companheira da gente. A gente não pode deixar você de fora. Não é isso? Professor, Você é a nossa, né? Como é que chama? Nave capitânia. ainda vou entender completamente. A responsabilidade. Tá certo. Tô pedalando. Mas olha, qual que é a questão? Enumerologia. Enumerologia. É um item específico da OFIEX pessoal. Qual que é? OFIEX pessoal. Essa palavra descartável... A OFIEX pessoal como sendo a primeira conquista destacável. Destacável. Destacável, de Pois destaque. de destaque, né? É, ou destacada. Pois é, de Não, destacar... agora eu te pergunto, sai dessa. Pois é... O que você acha? O FIEX não é fácil. Ou entra nessa. Sai dessa ou entra nessa? De destaque. Destacável. Mas uma coisa que a gente pode destacar. Por exemplo, você já está fazendo um arco voltaico. Aqui, você já está fazendo um arco voltaico fora de série. É destacável isso aí. Mas agora, em matéria de evolução, uma coisa destacável talvez seja o FIEX, que é muito difícil. De tirar. Vem cá, mas aqui não está descartável, não. Está destacável, quer dizer, de destaque. 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 Como é que é? Ah, foi, você entendeu descartado, será? Descartável. Foi, né? A palavra, ela veio para mim no descarte. foi, né? Mas a chamou gente tem que atenção. descartar E aí umas ficou coisas. marcado. A gente tem que descartar uma série de egoísmo para depois ficar descartado ou destacado. Você está entendendo? Dentro do processo do FIEX. Muito bom. Muito Então, bom. destaque é o notável. O que é notável? Entende? Quem é que está com você? Página 11, profesor. Ahí en la polinomiología, ahí dice, en la segunda línea, polinomio de las fases do alto desenvolvimiento evolutivo, lúcido, primer tiempo, segundo tiempo, tercer isso aí, tiempo quem e pode quarto falar tiempo. nisso é o Loche. Loche, fala que você gosta dessas expressões aí. Isso aí faz parte do trabalho dele. Ele vai te dar uma aula agora. Ó, presta atenção. Os dois ouvidos, vira para cá, para você ouvir. Bom, esses tempos correspondem aos tempos do curso intermissivo. O primeiro tempo seria o curso intermissivo em si, na hora que você está realizando o curso intermissivo. O segundo tempo é a execução desse curso intermissivo, que é a execução mais séria da PROEX. O terceiro tempo já é quando você já transcende um pouco aquela execução inicial, que era o principal, e já começa a ir além. Então você pode trabalhar com um público que não é nem um público de intermissivista, mas que pode se tornar candidato a um curso intermissivo na próxima intermissão. O quarto. E o quarto tempo seria justamente o retorno. Seria isso? Cara, estudou, você está vendo como é que é? Bacana isso, né? 10 para você. Saiu meio por cento. Tá, obrigado. Você entendeu bem? a Claro, situação? sí, sí, perfectamente. Uma das coisas que ele é muito implicado é o terceiro tempo. No, porque yo no lembro haber leído nada de estos tiempos así en las cosas. Agora, ó, tem verbete para isso aí. Pega Sim, lá tem. e olha o verbete. Tem tudo aí, Tá, já obrigado. tem explicação disso. Agora, o terceiro tempo é que é o negócio. Né? Terceiro tempo, na minha próxima vida, eu apareço aqui. Vocês estão aí. Aí vocês vêm e falam assim, ó, você não tem curso intermissivo. Você está certo, então me explica aí o que a gente vai fazer. Não, eu vou chegar aí com aquela cara de paisagem, etc. Está entendendo? Aí, para testar vocês.
Entende? Vamos ver como é que está a situação. Vocês vão ter que ter muito cuidado daqui para frente com esse povo. Gente que dessomar, intervista e vista que já está dessomando, ela aparece aí já na segundo tempo. É cara de bocó aí para tapear vocês. Cuidado. Cuidado. Valdo, Sim. aquí, y ahí en el mismo parágrafo, en la última línea, vos escribe el polinomio sentido, intensidade, velocidade, aceleração do investimento em la autoevolutividade. Olha, sentido, intensidade, velocidade, aceleração. Sentido. Para onde vai o processo? Qual a intensidade? Você está dando mais força ou não para o problema? Agora, depois, a aceleração do investimento. Primeiro tem a velocidade, depois da intensidade. A velocidade. Qual a velocidade você põe nisso? Agora, chega num ponto que você defasa, mas a favor. Então, você acelera o investimento na alta evolução. O problema é esse. Todo mundo passa por isso, Luiz. A hora que você saiu de Buenos Aires e veio para cá, você acelerou até um certo ponto seu processo evolutivo. Você ficou muito mais intenso. A sua, vamos dizer, psicosfera ficou imersa dentro de um holopensene muito mais ativo. Entendeu? Isso aí acelerou também você. Tudo isso aqui, ó, você já passou. A hora que você saiu de Buenos Aires para cá. Seria uma catalisação, professor? Como? Uma catalisação? Catalisar? Catalisação. Até um certo ponto, sim. Uma catálise. Catálise. Você potencializou o trabalho evolutivo. Sem certo? dúvida. Sem dúvida. A maioria que vem para cá, ainda mais vai de Sim, Buenos claro. Aires para cá, você vê a diferença que tem aqui em Buenos Aires. E olha, e lá é que tem serenão. Aqui não, a gente tem os sereninhos, por exemplo, o Loche, né, o Adélio. É a vida. Waldo, y ahí en el parágrafo siguiente, vos escribe el antagonismo día perdido, día matemático, día perdido. Eu sei que tem verbete com dia matemático. Tem. Agora, o dia perdido é aquele que você chegou no fim do dia, você olha, o que eu fiz hoje? Não fiz nada útil, não produzi nada bom. E o matemático é aquele que não você... acrescentei nada na minha vida. Agora, o matemático não, você está dentro de um arcabouço, um mecanismo, você está entendendo? Muito sério de trabalho. Então, a tendência ali é você fazer alguma coisa, sempre vai render alguma coisa. O matemático já vem de caso pensado para ter bom resultado. Agora, o dia perdido acontece demais com as pessoas que têm dispersão existencial. A consciência que tem acima da dispersão. Agora, o dia matemático, você, digamos, faz um planejamento da semana, do dia, como que? Não, você tem que examinar lá e ver como é que você se adapta ao dia matemático. Quantas horas você vai trabalhar? Trabalhar com o quê? Tem que ser a coisa positiva. Quantas horas você vai se dedicar? O dia tem 24 horas. Quantas horas você vai se dedicar? Você sabia? Você deve saber disso. Quando você trabalhava lá na empresa de comunicação sua, lá de Buenos Aires, eram 8 horas por dia, tá certo? Agora, você não. Como empresa particular, pessoal, você mesmo com você, dentro da evolução, você não precisa de seguir 8 horas por dia. Você pode trabalhar 12, 14 horas por dia. E fazer render essas 14 horas. Isso é o dia matemático. Então, com o tempo, você sabe regrar seu sono, suas refeições, seus processos de repouso, seu lazer. Isso tudo encaixa. Agora, tem que lembrar também daquele triângulo de ideias que nós falamos, que é uma trilogia, que é um trinômio, como eu chamo, que é o trabalho, entende? Automotivação, trabalho e lazer. Isso aí é a essência de tudo. Agora, é uma trilogia inteligente.
Não, estava lembrando que durante a tradução dos trabalhos diferentes que nós fizemos lá na Argentina, nós fazíamos isso, ou seja, de botar horário para trabalhar, 6, 7, 8, 10 horas. Pois é. Estuda isso e vê como é que isso rende para você aqui. A vida aqui é muito melhor, porque aqui é uma cidade média. Você não tem tanto problema de trânsito. Se você souber mexer com as coisas, você aproveita demais o tempo. Ah, sem dúvida. Obrigado. A ciência já provou inúmeros efeitos benéficos no corpo em relação à meditação. Principalmente o estado alfa ou teta provocado no cérebro, a redução dos batimentos cardíacos, do metabolismo e muitos outros. O que a Conscienciologia pensa a respeito da meditação e seus efeitos? E os estados de consciência elevados e conhecimento atingido pelos yogis na meditação? Seriam ilusões de suas consciências? Seria uma boa utilizá-la, mesmo estudando a Conscienciologia, desde que a pessoa não se torne uma pessoa improdutiva, ou antissocial, ou bitolada? Escuta, você faz o que você quiser. Agora, nós não recomendamos nada disso. E eu recomendaria um livro do Jean-Pierre Bastiou para você, que ele é que trouxe o yoga para o Brasil e levou para a Itália. E ele deixou tudo isso por causa da Conscienciologia. Primeira coisa, meditação é uma coisa boa. Para quem não faz nada, está ótimo. É muito melhor a meditação do que usar tóxicos. Agora, nós não precisamos disso. A pessoa precisa de dominar os seus processos e estudar o que é hipnagogia, o que é hipnopontia, clarividência viajoura, sair do corpo. Meditar por meditar, tem gente que fica aí meditando, mas não faz nada. Então isso é haver atitude, igual da Igreja Católica. Fica lá. Precisa de fechar até a boca, senão entra a mosca. Agora, o que é que se passa? Esses estados elevados de consciência, se a pessoa tivesse elevado os yogas, a turma de meditação, olha bem o que eu vou falar, se tem lógica. Se ela tivesse meditado com profundidade, a primeira coisa que ia acontecer, ela ia deixar tudo aquilo. Por quê? É um processo ainda pequeno, egocêntrico, menor. Ela ia começar a pensar, o que tem depois dessa vida? Qual o objetivo que eu estou fazendo aqui? Ficar aqui apenas pensando? Outra coisa, uma pessoa pode ajudar os outros fazendo a meditação. Ela pensa, tem pensamento positivo, joga em cima dos outros, aquilo ajuda. Mas a maioria faz meditação pensando só no egão. E outra coisa também, a meditação que a pessoa faz ajudando os outros, mandando energia, não é a mesma coisa dela, por exemplo, escrever um livro, colocar toda a energia nela, fazer atalhos. O livro tem muito mais força que a meditação. Então, uma pessoa, se ela reflete muito, com profundidade, que é o processo da meditação, ela tem que sair dessa condição da dimensão de bicho que nós vivemos. Ela vai viver de uma maneira muito mais avançada. Por isso que eu falo, por que nós usamos os laboratórios? Que é para a pessoa cair nessa realidade. E mobilidade física vídeo, por exemplo, é muito mais sério que isso aqui. Se a pessoa for ver o que é. É só pegar o kit do laboratório que ela vai entender o que nós estamos falando. Qual o critério para a Consciex fazer o curso intermissivo? A Consciex escolhe ou é escolhida? Se eu fiz o curso intermissivo, na próxima vida farei novamente, você vai fazer um avançado. E outra coisa, só o contato que você vai ter com os ex-alunos, ex-professores, aquele negócio todo, isso aí já vai dar um avanço extraordinário na sua evolução. Você vai melhorar os compassageiros evolutivos, quer dizer, seu ciclo de relações cosmoéticas. Então a situação muda toda. Agora, não é a Consciex que escolhe, ela em geral, ela é escolhida no início. Agora, por exemplo, se uma consciência deseja, nunca fez o curso, ela quer fazer, ela mesma está escolhendo o que faz. Eles vão lá, ela às vezes vai ser aceita e tudo sem problema nenhum. O problema é qual a intenção da pessoa, o que ela pretende com isso. Walter, só essa questão da meditação, por exemplo, a autorreflexão aqui nossa supera bem isso, né, de uma autorreflexão porque aqui do tipo é uma opção nosso. de gente fazendo reflexão simultaneamente. Né? Isso muda tudo.
As energias que tem aqui, as ideias que nós ventilamos, a diversificação de objetivos, visando um objetivo só. Quer dizer, tem uma série de objetivos de todo dia que a gente fala. É tanto que o verbete todo dia é um outro, ele é diferente do anterior. No entanto, o objetivo básico é um só. Isso é seríssimo. E outra coisa, a pessoa aqui, ela não fica quieta, não tem jeito. Na tertúlia, não tem jeito de haver hibernação. Só se a pessoa comeu demais, vem aí para dormir em cima da cadeira. Isso é outra coisa. Você tem noção, Valdo, do percentual da população da Terra que fez o curso intermissivo? Não. Até agora nós não temos ideia nenhuma disso. Eu só sei que o percentual é de, talvez, um dígito. Um dígito percentual. É? E ele falou que eu sou otimista ainda, me xingou aí na hora, tá vendo? Pensa Mas bem. eu acho que é bastante. Um dígito. Atenção, não é fácil isso aí. É que tem gente que vale mais. O Alindade, por exemplo, vale por vários, então precisa a gente ver. Aí aumenta o percentual. Na estrangeirismologia, o senhor comenta ali o administrário. Esse administrário seria exatamente o quê? Onde é que está isso? Na estrangeirismologia. Na página 10. Sim. Administrário. O administrário é aonde você estuda a sua administração. Por exemplo, geralmente a pessoa tem isso no seu escritório técnico, seu gabinete de trabalho. Esse é o administrário. O que você está fazendo com a sua vida? É lá que você movimenta o seu ar-condicionado, é o exaustor, é o no-break, o monitor, o CPU, é a impressora, o celular. O que mais tem? Também tem aquele aí, o que diminui a umidade. Seria então um local onde você gerencia, administra a sua vida, todo o laboratório, onde você pode fazer isso. Sempre tem um foco, sempre tem uma base, sempre tem uma sede, sempre tem o fator desencadeante. Aonde quer que você deslancha para fazer a sua ProEx? Essa é a base do seu serviço. Então, toda residência tem que ter o seu administrário. Toda residência proexogênica. Tem um verbete sobre isso. Outra questão. Na página 11, na principiologia, né, o princípio da prioridade compulsória. Eu não sei já... o princípio da prioridade compulsória. Por exemplo, na evolução, você tem que priorizar certas coisas na frente de outras. Uma das coisas que eu sempre recomendo é assim, coloque a cosmoética na frente do seu egoísmo. Eu acho que a cosmoética é bem prioritária, não é não? Ela é compulsória, não tem jeito de você escapar disso, tem? Alguém aqui consegue viver sem a cosmoética para evoluir? Já tem arranjou algum macete para escapar dessa? São aquelas prioridades evolutivas, né, que você não tem como escapar, que se você quiser evoluir... Inafastável, inarredável, faca no peito. Né, condição sem a qual... Velho, você só evolui com a cosmoética. O Marcos também, fala com ele aí. O exemplo do Elvésio. Pois é, esse aí era o meu sobrinho. Ele está lá, aquela chuvona, ele então põe a bermuda e o tênis e vai sair. Aí o outro sobrinho pergunta para ele, aí, cara, você vai sair com essa chuva? Eu falo assim, não tem que andar? Não falou mais nada. Ninguém perguntou mais nada para ele. Ele só perguntou, não tem que andar? Não quer saber se está chovendo, ó. Tem que andar, pô. Acabou, o fim. É compulsório. Um complemento dessa questão, tem ali logo a seguir o princípio evolutivo do devagar e sempre, né? Então seria tipo um continuismo crescente, evolutivo? Crescente e autoconsciente. A pessoa está bem consciente disso. Agora, na questão da chuva, só tem uma coisa. Ele chegou da chuva e está aquela chuva enorme, cheia de raio. Não é bom entrar no chuveiro. Nesse ponto, tem que esperar.
quente também não pode usar. Não, mas o problema é isso, o problema é raio e chuveiro. Essa é uma das coisas que a gente tem que evitar. Eu não tomo banho aqui quando tem chuva brava. Eu olho assim, se fez um risco, sabe aquele risco luminoso? Na minha terra chama relâmpago. Isso é um perigo. Ele pode bater em todo o fio e dar em cima de você com a água, ele pode matar. Muita gente já morreu assim. Eu conheci uma pessoa, foi aqui no estado de Goiás, que morreu embaixo do chuveiro, com a chuva dessa. Agora, você sabe que o Paraná é um dos locais do mundo, é Paraná e São Paulo, onde tem mais raio atualmente, né? Esse ano, por exemplo, eu cheguei à conclusão que aqui está na ponta. Eu sei que São Paulo sempre teve muito raio. Agora, aqui também no Paraná andou aumentando. É muito raio que tem. Agora, é bonito o espetáculo de fogo. Você vê tudo. É você saber escolher, né? Onde é que você fica, como é que é. Debaixo de árvore é perigoso. Junto de cerca é perigoso. Por exemplo, debaixo de eucalipto é um perigão. Que era uma antena, né? Eucalipto. Assim tem uma opção. Ó, página 11, aqui na tecnologia, na segunda linha, técnica do crescendo proexológico. Esse crescendo, você está se referindo exatamente a quê? O problema é o seguinte, por exemplo, na Proex, você começou a fazer. Onde é que você está? Está no curto prazo, está no médio prazo, está no longo prazo, você já está, vamos dizer, enfrentando o quê? Encarando o quê? Então, esse crescendo, ele é inevitável. Então, aqui, por exemplo, tem uma opção de gente que veio para Foz, outros estão vindo. Estão num crescendo proexológico. Agora, passa 1 ano, 2, 5, 10 aqui. Nós podemos cobrar. Como é que está o seu crescendo? Tem que ter aumentado. O doutor que está aí, ó, ele chegou faz pouco tempo, ele não pode falar nada com ele. Daqui 2 anos, vamos conversar com ele. Você entendeu? O que você fez? De modo que cada um A mesma coisa vai ser com o Luiz. O dia que o Luiz assentar aí, Luiz, eu estou falando Luiz Portenho. Entende? É a vida. Agora, você não acha que tem um crescendo? Sim. Tem. Agora, por exemplo, tem os veteranos e os calouros. O crescendo vai do calouro para o veterano. Vocês lá estão recebendo muito calor ultimamente. Daqui a pouco vocês vão começar a receber veteranos. Aí a briga vai ser melhor. Está vendo? Os argumentos serão mais sérios, né? Entende? Isso aí é importante ver. A PEX, a tendência da PEC vai ser crescer demais. Principalmente do ponto de vista mental somático, intelectivo, está entendendo? De objetivos técnicos. Isso tudo vai longe na PEC. Waldo, Sim. aqui letra B. Tá. Você poderia aprofundar a relação entre retilinearidade autopensênica e a desperticidade? O desperto, ele fica com pensamento retilíneo permanentemente? Daria para dizer isso? Não, o caso é o seguinte, há uma tendência, viu, não é bem a dispersidade. Há uma tendência da consciência a caminhar para a retilinearidade autopensênica. Mas não é bem, não tem nada que ver com o processo do desperto. É em tese, porque isso acontece muito antes. Então, por exemplo, eu vejo que essas coisas acontecem mais hoje. Antes não era assim, não. Por exemplo, há 2 décadas não era assim, mas atualmente eu vejo. São com os tenepsistas. Eu vejo que os tenepsistas, a tendência deles, eles começam a entrar na retilinearidade autopensênica através de uma organização básica. Eles já não querem ter uma vida muito desorganizada, eles se organizam. Que a TENEPS, querendo ou não, ela acerta o passo da pessoa, porque o negócio é diário. Não dá, gente, em 24 horas, uma pessoa usar 50 minutos de alguma coisa, se ela não organizar as outras 23 horas. Você está entendendo? Isso com o tempo. Então, é muita gente que começa, que ainda tem problema, porque ela não se organizou. Por isso que eu falo, a TENEPS parece uma coisa muito simples. Não, eu tiro estilete uma vez por dia, não tem nada. Que nada. Ela envolve o dia inteiro da pessoa. E outra coisa, cedo ou tarde,
isso fica real. Que aí a pessoa começa a fazer a TENEPS, assistência com processo de energia, o dia todo, em qualquer lugar, de qualquer maneira, o tempo todo. Mas você entendeu isso aí? Não é bem a dispersidade vem depois. Agora, na TENEPS é um fato. Isso a gente pode até considerar como sendo um dos produtos positivos do tenepsismo, que é a retilinearidade de pensamento, porque é onde vem mais impositivamente, de uma maneira racional, a necessidade da linearidade de pensamento. Você não acha lógico isso aí? A TENEPS é boa sobre esse aspecto, muito boa. Agora, gente, o problema nosso da Conscienciologia, mais uma vez eu quero lembrar para vocês, hoje nós já temos todo o mecanismo de viver pela Conscienciologia. Uma pessoa que chegar aqui, ela já tem as técnicas, os modos, os cursos, as linhas, e outra coisa, as definições dela mesma. Por exemplo, você chega na psicologia, você vai estudar, não tem jeito de você se classificar na Conscienciologia, na psicologia, de uma maneira bem clara a respeito das coisas. Você vai estudar, por exemplo, qualquer curso convencional. Lá também você não se classifica bem em nada. É aquilo que eles falam. O adolescente sai da escola e não sabe o que ele vai fazer com a vida. Agora, aqui conosco já não é assim. Tudo tem uma determinação, tem um nível e tem uma capacidade. Você é capaz de quê? Você quer o quê? Qual é o seu fôlego? Qual a sua intenção? Isso determina tudo. Agora, por isso que a gente está vendo, o povo vê um mês de tertúlia, a pessoa muda tudo. Isso é inevitável, eu sei disso. Já era assim antes. Agora, com esse online, ainda vai ser pior. É o que nós estamos vendo. Todo dia aqui tem gente nova. Vocês já viram, né? Agora, veja. O que falta para essas pessoas é que nós ainda não congregamos todas as necessidades. A gente tem já a maneira, o modo, as técnicas, a metodologia disso. Mas na prática nós ainda não articulamos tudo. Se de articular mais. Então, por exemplo, na hora que a pessoa está vendo aqui a tertúlia e ela não sabe nada sobre o curso intermissivo, ainda tem um gap nessa história nossa. Alguma coisa tinha que ter falado para ela o que era o curso intermissivo antes. Entendeu como é que é? Então, nesse puzzle didático que nós temos na Conscienciologia, ainda faltam as peças, ainda estão em branco, não vai com nada. Está entendendo? Mas nós, se a pessoa tem paciência, ou ela indaga, ela pergunta, ela chega lá facilmente. Hoje praticamente tem tudo, princípio, meio e fim, o que acontece, como é que é. Agora veja, essa que é a dificuldade. Por exemplo, hoje eu estava pensando, eu vou ter que escrever um negócio sobre o objetivo de novo. Eu já escrevi um objetivo prioritário, tem um verbete. Mas agora eu tenho que especificar um sobre o objetivo em si. A diferença entre o nosso objetivo e o objetivo do filósofo, objetivo do cientista convencional. O nosso é amplo, grande, é de futuro, multidimensional. O deles é só de agora, momento, isso não é nada. Então, essa dificuldade básica, a gente tem que clarear isso aí. Eu vou ver se eu faço o objetivo, sabe, mínimo e o objetivo máximo. Agora, dentro do objetivo em si, objetivo puro. Está faltando isso aí, para a gente mostrar essa realidade. Então, por exemplo, não adianta querer comparar. Chega o cara e fala assim, não, você é um filósofo. A Conscienciologia é uma filosofia. Fala assim, mas não é isso. Ela seria a holofilosofia, que é a filosofia de todos. O cara chega, não, mas você é um pesquisador, você é um cientista, igual os caras lá na Tijuca. Há 20 anos eles falaram para mim, você é o maior cientista da Conscienciologia, da consciência. Isso é lá na Tijuca. Eu vi para ele assim, não, isso não vale nada. A Conscienciologia é a ciência das ciências. Ela engloba muito mais do que isso que você está querendo aí como ciência. Foi um custo para a gente expor. Eles estão querendo me colocar numa situação que não resolve nada, não é isso. Nós temos que ver o corpus de ideias que constitui a Conscienciologia. Agora, vocês vejam,
meu esforço todo de picotar e fazer as aproximações simples é justamente explicitar isso de uma maneira que atinja todo o nível de pessoas. Pessoas de toda origem, de toda natureza, de toda formação cultural. Isso não é fácil para pegar, para abranger, você está entendendo? Agora, o dia que o povo descobriu uma situação dessa, nós vamos ter mais gente aqui. Pode ser que de uma hora para outra nós vamos ter uma currumaça de gente assim, uma multidão, de uma hora para outra. E isso não vai ser bom, a gente tem que estar preparado para isso. Você tem que preparar a Consul, a turma que está fazendo aí a dinâmica, os cursos nossos, e o próprio aqui, ó, o tertuliário vai ter que se preparar para isso. Por exemplo, uma hora nós vamos ver aqui, 8 pessoas de uma hora para a outra resolveram vir aqui para ver como é que é isso. Agora, às vezes, vão ter 30. A hora que eles descobrirem, ter uma visão do que é a conscienciologia, o povo ainda não sabe o que é isso. Você olha pelas perguntas. Vocês não acham que nós temos pergunta primária aqui todo dia? Vocês tiram isso de letra, mas por quê? São veteranos, quantos anos vocês estão estudando? Essa turma não tem noção de nada disso, gente. Nós temos que explicitar, é dar curso mesmo e colocar livro na rua. Colocar livro, fazer o povo, comunicação. Tem que informar. Informação é jornalismo até um certo ponto. Comunicar. Não tem jeito. Agora, o que é bom aqui no online, e esse processo das perguntas, isso aqui é o curso das respostas que eu dava. Há quantos anos que eu já não pensava em fazer uma coisa dessa? Quando eles me convidaram para fazer um curso na televisão, não era curso, mas um programa na televisão no horário nobre, eu queria fazer, mas eu viajava muito. Eles queriam que eu ficasse lá todo dia. Não dava naquela ocasião. Lá, a minha ideia era essa. Era criar problema com tudo e analisar a vida do dia pela conscienciologia. Eu já tinha feito isso com os processos de rádio, essa coisa toda. Dentro disso, você acha que está indo no ritmo certo ou já poderia ser feito alguma coisa a mais? Não, nós já podíamos ter mais alguma coisa de rádio e de TV, né? Mais sério, mais direto. Isso aí ainda falta. Agora, de qualquer maneira, que a minha parte eu estou cumprindo aqui com online. Isso aqui é que é uma parte básica que hoje funciona. Uma outra coisa que é nova é o dividir. Esses DVDs também são muito importantes para nós atualmente, porque isso aí é básico. Hoje em dia tem gente que lê mais é dividir, não lê livro. Então nós temos que entrar com esse DVD. Não tem saída com isso, cada vez mais. É o jeito. Não acha que tem lógica? Qual a sua opinião sobre Hamilton Prado, o projetor que escreveu no Limiar do Mistério da Sobrevivência? O senhor já se encontrou com ele? Sim. Olha, o doutor, como a gente dizia na Antártica, o doutor Hamilton Prado, é assim que eles falavam. Ele era diretor da Antártica. Isso aí é meu amigo, lá de dentro, junto da família, tudo isso. E ele morreu de uma maneira trágica, os negócios dele. Agora, ele conhecia a projeção. Ele sabia que eu estudava essas coisas. Nós conversamos muito com isso. Ele era uma pessoa de muita personalidade. Agora, o livro dele é muito bom, no Limiar do Mistério da Sobrevivência. Vale a pena ver. Meu amigo, Dr. Hamilton, amigão, em principiologia, como se pode dinamizar o princípio evolutivo de levar tudo direito? A primeira coisa para dinamizar isso é a pessoa colocar a confluência ou convergência dos seus interesses evolutivos, ou seja, cosmoéticos, prioritários, básicos, de uma vez só em tudo. Então, para isso, a primeira coisa que ela tem que ter muito papel e escrever, fazer o esquema de como é o negócio de levar direito, para não perder tempo com coisas terciárias e nem deixar de fora as coisas primárias. Então, o problema todo para levar direito é isso. Qual a sua profissão? Ela está visando o seu objetivo básico? Qual é o seu esporte? Seu lazer? O que você faz durante o dia?
Que programas de televisão ou de computador, ou o processo que você usa aí da internet, o que você procura nisso? Tudo tem que levar para a mesma confluência, o mesmo objetivo. Então, por exemplo, comigo, faz muitos anos, só uns 60, que tudo que eu fiz, antes de mais nada, eu pensava, o que é que tem de consciência nisso aí? Isso é que é o levar direito. Foi assim que eu consegui fazer minhas coisas todas. Por exemplo, escrever projeciologia e, ao mesmo tempo, o conscienciograma. Não era fácil. Dando mais atenção para a conscienciologia e não deixando de fora o conscienciograma. Agora, eu sempre fiz assim, uma porção de texto simultâneo. Eu leio uma porção de texto simultâneo de muitos autores. Ao mesmo tempo, eu escrevo uma porção de texto simultâneo. Por exemplo, atualmente, eu faço esse texto das palavras sesquipedais. Raramente passa 3 dias sem eu acrescentar alguma coisa nisso. Agora, veja, eu estou trabalhando nisso faz 5 anos. Não é grande coisa, mas agora, para você selecionar isso, onde é que eu vou tirar essas palavras? A coisa mais difícil que tem que ser na vivência. Então, ao passo que eu vejo, eu coloco lá. Agora, são palavras de 10, de 11, de 12, de 13 sílabas. Não quero saber. Agora, já aprendi uma opção de coisa com isso aí. Esses anos todos me ajudou demais. Então, veja, parece uma coisa insignificante, mas não é. Aí é que eu X. Agora, eu tenho uma série desses livrinhos, livrecos, vamos dizer, registros, que estão laterais, mas tudo fazendo a convergência, fazendo a confluência, vindo para o mesmo local, quer dizer, o objetivo é o mesmo. É isso aí que você tem que fazer. Olha suas coisas e coloca tudo, acerta o passo, tudo para o processo do mesmo objetivo. Acertar o passo. Ninguém pode marchar ao contrário. No outro rumo, tem que ser esse. Não pode vir para cá. Tudo aqui. Tudo convergência. Pensa nisso que você vai acertar. O taxipsiquismo atrapalharia a linearidade pensênica. O taxipsique é sadio, neutro, patológico. Que bobagem é essa? Que pergunta boba é essa? Existem pessoas que podem ser tanto normopsíquico, bradipsíquico e taxipsique são doidos. Isso é outra coisa, não tem nada que ver. Agora, o taxipsiquismo puro, ele é um avanço dentro do processo da elaboração do pensamento. Então, veja, é uma coisa super avançada. Então, não é só sadio, é evolutivo. Então, ele não atrapalha a linearidade pensênica, pelo contrário, ele ajuda. Agora, o processo, para fazer, por exemplo, isso tudo que eu trabalho, o taxipsiquismo me ajuda demais. Que é o problema, por exemplo, enumeração, coleção, ajuntamento. Por exemplo, vocês já notaram que quem trabalha muito com ajuntamento e coleção igual eu, é a Nara aqui, é uma das que mais trabalha. Ela é clássica. Agora, veja, vocês já viram como é que ela está? Ela é uma locomotiva, assim, ó. Agora, veja, isso ajuda demais. Então, a pessoa que é TAC, ela tem mais tendência para a coletividade, a cosmovisão, o processo panorâmico, enfim, uma visão mais ampla. Isso é muito sério. Agora, ela é um exemplo disso. Agora, a minha vida, isso tem me ajudado demais. Na questão intelectual, o taxipsiquismo é uma mão na roda. Eu tenho dificuldade de elaborar o CPC. O professor pode me dar uma dica de como fazer? Olha, a primeira coisa é o seguinte, coloca lá. O problema é cosmoética. Então, coloca lá. Não pensar mal dos outros. Pronto, só aí você já vai... O que vocês acham? Sugira aí uma coisa. Fala aí alguma coisa para colocar. Vamos ver, depois eu vou pedir para o João, vou pedir para você, vou pedir para você, vou pedir para você. Cada um vai dar um para ele lá. Uma alínea, um quesito. Cadê a nossa amiga? Não está aí. A Cristina Aracaque. Hein? Não, a Cristina Aracaque. Ah, está lá? Pois é. Olha, são os quesitos, alíneas, artigos. Está entendendo? Então, fala um aí para eu colocar lá no...
o CPC. É colocar a necessidade dos outros em primeiro lugar. O que mais? Técnica da autorreflexão de 5 horas, fazer ela e chegar na prioridade. Essa é terrível. O que mais? Priorizar o mental soma para segurar as emoções. Quer dizer, racionalidade, melhor. Colocar no lugar do psicossoma. Isso, racionalizar as emoções. O que mais? Respeitar os posicionamentos alheios. Boa. Você? Retificar o erro imediatamente, a conscientização dele. Olha, só aí vocês deram 5 coisas terríveis. Muito forte, oportuna e adequada. Agora, gente, eu queria saber, cadê o Djalma? Aí está lá. Ah, você está lá dentro? Aquele cara que está lá dentro, vem cá. Nós queríamos ver uma coisa com você. Faz favor. Você não tem muleta aí para andar? Ou... Gente, esse cara tem nos ajudado demais desde que ele veio para fora de uma maneira extraordinária. E hoje é o aniversário dele. Tem que expor esse cara, né? Tem que mostrar, ele fica preso lá dentro, né? De vez em quando ele está lá no fundo, né? Já não vê, né? Tem que ver. Mas tudo bem? Está se sentindo bem nos seus 25 anos? Tá bom. Tá ótimo. Sr. Valdo? Posso? Tá? Na folha 11, em politicologia, o senhor fala assim, ó, a política pessoal de buscar sempre acrescentar maior excelência à autoexpressão. Essa autoexpressão aí, ela tem dentro dela a força presencial, né? Eu queria saber o que mais que tem. Não, a autoexpressão aí não é só a força presencial. A força presencial faz parte. Faz parte, tem dentro dela. Mas o problema é esse, é a comunicação geral de toda a natureza. A sua autoexpressão, ela significa mais a comunicação. É a comunicação do Alexandre, jornalismo, comunicabilidade. É a autoexpressão básica da pessoa. Agora, é lógico, a força presencial faz parte da comunicação. Faz parte, está dentro dela. Uma pessoa ela pode se comunicar em silêncio, não falar nada. Ela chega no lugar, só a presença dela já é uma comunicação. Isso é autoexpressão. E aí, essa coisa de buscar sempre acrescentar. Como é que faz? Qual seria a política pessoal de buscar sempre acrescentar maior excelência à autoexpressão? Esse buscar, qual deve ser essa política, assim? Você já alcançou o que nisso? Em qual área? Fala uma área aí para a gente ver o que você já alcançou. Qual é o próximo passo? Toda área tem um degrau a mais. Vamos pensar, qual é o próximo degrau? Pensa. É sair realizando mesmo. É a busca da autoexpressão melhorada. Ou vamos dizer, burilada. Mais evoluída. E outra coisa, isso tudo tem que ter planejamento. Não tem por onde fugir. A planificação é um fato. A gente sempre pode melhorar a autoexpressão. Por exemplo, dos 4 dicionários cerebrais, você está trabalhando em qual? Aí você pode melhorar. Olha só a autoexpressão. É porque no conscienciograma tem aquela comunicabilidade, então é por ali. São aquelas 10 variáveis da comunicabilidade ali que seria um jeito de... É por ali. Professor, sim. Eu achei que a principiologia ela está bastante completa assim, em termos de progressão permanente, né? Uma das questões que o senhor coloca ali é o princípio do não retorno cronêmico. O senhor poderia, o que exatamente o senhor quis dizer nesse O princípio do não retorno cronêmico é o seguinte, é você fazer uma coisa que já seja definitiva. Você não precisa voltar atrás para desfazer, refazer, reconstruir. Mas uma coisa que você já está construindo para sempre. Então, esse princípio é terrível, senhor. A gente pensar nisso é terrível. Porque exige reflexão, né? Exige a reflexão antes do ato. Não retorno cronêmico, quer dizer, cronologicamente você não precisa retornar. Então, por exemplo, amanhã você está noutra vida, você não vai se arrepender do que você fez nessa. Não há mais retorno, você não precisa estar refazendo o que você fez ontem.
Hoje você vai fazer uma coisa nova, amanhã nova, depois da manhã nova, sempre nova, 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 nova. Não precisa estar repetindo aquilo para reconstruir, refazer, melhorar. Então o negócio termine as coisas bem feitas. Não deixe rastro negativo para trás. Até que você pega o hábito de sempre ser assim, vamos dizer, de sempre seguir esse objetivo, esse princípio. Não, lembre, uma pessoa uma vez implicou, porque eu falei rastro negativo para trás. Eu sei, sim. Você pode ter um rastro que está lá na frente que você ainda não achou. Agora você não, você está deixando um rastro negativo para trás, é onde você já passou. Então ele tem sua razão de ser. Porque aqui também o senhor coloca levar tudo de jeito, né? É aquela velha história, você consegue fazer, leva tudo de jeito e progride constantemente. O caso é esse, não retorno cronêmico. Cronologicamente, você agora não pode mais fazer passado fedorento. Chega. Depois do curso intermissivo, todo o passado que você deixa, ele é perfumado. Ele não é mal cheiroso mais. Isso é muito importante. Pensa nisso. A maioria das pessoas vão deixando para trás um gás pestilento. Isso é o passado delas. Hoje não, vocês estão deixando agora, é aquele odore de santità. Aí é a Rita que sabe disso. De santità. É outra coisa. Então, você está ordenando as suas atividades, suas ações, seus atos, de tal maneira que você não vai se arrepender amanhã, porque não tem nada para refazer. Tudo que você já fez completinho. Isso é que é o ideal da história. Então, começa por aquele primeiro item que eu dei para o CPC lá. Não pense mal de ninguém. Agora, pense todo o mal que existe no mundo e nas pessoas. Você não pode deixar de pensar nisso. Mas não pense mal sobre as pessoas. Só complementando, então, na própria questionologia, o senhor coloca ali, quais procedimentos você já conquistou, né? Esses procedimentos podem ser, como exemplo, esses 25 aqui. Um procedimento, você vê aí qual que é o bom, né, dessa história. O que é o Porque bom? nessa checagem, a gente faz a checagem desse crescendo diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, assim vai. Essa é a técnica? A melhor técnica é essa. Agora, chega num ponto que você não precisa mais disso, não. Que essas coisas vão começando a ficar automáticas. Você já age assim, aquilo já faz parte da sua natureza. Você não faz mais esforço, não despende esforço. Entendeu? É normal, é espontâneo. Não pisa na bola mais, né? É. O problema é a gente modificar as coisas para chegar nessa espontaneidade positiva, sadia. Agora, muitos de nós estão trabalhando ainda nisso. Vai chegar um ponto que ele não tem mais isso. Por exemplo, eu vejo o transmentor, ele não tem nada para refazer. Isso eu acho o máximo. Eu sempre admirei nele, é isso. Já faz tudo já calculado, a situação, que aquilo é definitivo, não precisa voltar atrás. Pensa, isso é seríssimo. O desperto já está nessa condição também, né? O desperto já... mas está engatinhando, né? Fazendo força. Sim, professor. Página 11, voluntariologia. O fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal. O caso é o seguinte, fator tempo incidente no voluntariado. O que você faz com o seu tempo no voluntariado? Você aproveita bem seu tempo? Como é que é isso? Ele é útil? Ele é produtivo? Você tem eficácia naquilo que você faz? Você já comparou aquilo que você faz no voluntariado com os outros voluntários? Você é mais eficaz do que a média ou está abaixo? Tudo isso mostra esse processo do fator tempo incidente, aquilo que atua sobre você no seu voluntariado interassistencial pessoal. O que está incidindo sobre você? Atua sobre você. Você é daquele jeito. Então vamos ver o que é. Todo mundo pode render melhor, render mais, ter mais eficácia,
ser mais produtivo. Outra coisa, ser mais prolífico. Caminha por aí. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que ela chega e ela é dispersiva, ela às vezes até trabalha demais, mas faz que trabalha. Aquela pessoa que quer trabalhar em 5 lugares diferentes. Ela não termina nada bem, ela é sempre medíocre em todo lugar que ela vai, ela nunca construiu uma coisa inteira. O ideal seria trabalhar em 1 ou 2 lugares só, mas ter acabativa decente, que não envergonha. Entendeu como é que é? Uma acabativa decente. Que a pessoa se sinta bem com isso. Tem alguém aí que esteja com o microfone? Como é que nós estamos? Professor, eu queria entender um pouco mais como que se processa essa, não sei, hermenêutica, essa explicação aí. Não falar mal de ninguém, mas falar mal das coisas erradas. Não personificar o autor das coisas. O problema é o seguinte, né? Você tem que entender o mal. Então, para isso, você tem que estudar todas as coisas e todas as pessoas. Mas agora, você não vai carregar pensando o mal das pessoas em cima delas. Então, carregar, por exemplo, os defeitos da pessoa, as coisas que ela tem, ver o lado melhor que ela tem, que é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, em tese, você mete o pau em tudo que está errado. E você também elege aquelas personalidades que, publicamente, são negativas mesmo. Por exemplo, Adolfo Hitler. Você não vai benzer o Adolfo Hitler, que não adianta. Então, o processo é ajudar. Agora, ó, falar nisso, eu estou evitando de falar, mas eu estou sentindo agora que é bom falar isso para vocês. Está acontecendo um negócio comigo que é uma coisa nova. E é justamente isso aí. Eu estou recebendo pacotões de pedido da TENEPS, que as minhas coisas aumentaram demais depois do online. Mas agora o problema é esse. Eu estou recebendo das autoridades, principalmente do Brasil. Mas não é isso. Vem o nome da pessoa, onde é que ela mora, como é que é. Agora, ó, é senador, é deputado, é autoridade, tudo quanto é jeito, para mim é TENEPS. Eu cheguei tarde e falei assim, graça, não sei, olha, esse pacote tudo aqui, ó, é de gente. Brasília, parece que a população toda entrou na minha TENEPS. Agora, o que é que se passa? Como é que eu faço com esse povo? Mas esses nomes todos que eu vi falando aqui, e outros mais que nós não falamos, aparece. Esse Brasil, então, isso, super quadra tal, não sei o que é. Tem tudo da pessoa. A candidata já mandou. Gente, a situação está precária. Agora, esse povo está tudo passando aperto, porque estão vendo que alguma coisa vai acontecer. Eu nunca vi isso antes. Isso é sintoma de alguma coisa grave que vai acontecer por aí. As próprias pessoas que estão mandando, os próprios senadores? Não, tem gente que eu vejo que não é. Mas vem cá, essas grandes personalidades nunca escrevem nada. Tem tudo, tem assessor disso, assessor daquilo, secretária disso. Agora veja, é incrível. Eu que queimo essas coisas todas, mas agora o negócio está demais. Essa semana foi que eu recebi mais, até agora. Agora, não são esses casos dos escândalos que estão havendo, não. É coisa por fora, outras pessoas. Agora, senador, vem aquele monte assim, ó. Tudo com endereço, cada um. Se quiser, eu posso entrar em contato com qualquer um deles. Está lá. Como é que é isso? Eu pedi para a minha turma aí da TENEPS, as coisas todas, para a gente ver o que é que faz. Está entendendo? Agora, é muita gente. Eu nunca vi isso assim. Você sabe, eu sempre atendi. Tem cara aí que estão falando que é candidato, que eu já conversei com ele há muito tempo. Tem um outro lá que é senador, que é governador, o outro que é do partido, não sei o quê. Todos esses já dei dicas, já me pediram opinião. Banquei, tipo assessor. Mas veja, num monte desse povo, do jeito que está acontecendo agora, isso nunca aconteceu.
Eu penso que deve estar havendo alguma coisa mais séria nas questões de Brasília. Isso é um negócio sério. Professor Valdo, aqui embaixo. Eu quero até perguntar isso depois para o Pedro, porque eu ainda não falei isso para ele. Ele conhece o povo de Brasília, sabe como é que é. Agora, não é só de uma fonte, não. São vários que têm mandado. E outra coisa, vem envelope de tudo quanto é jeito. Não é só SEDEX, não. Tem troço registrado, coisa tudo enrolada, tudo coisa grande. Tem, às vezes, papel com troço oficial. Tudo está acontecendo. Eu nunca tive tanta gente assim. Agora, veja, nós estamos fazendo uma evocação dessas coisas. A hora que a gente falou em democracia pura. Eu penso que essas coisas devem estar batendo em alguma coisa. Então, Valdo. Agora, a Graça logo falou, neném, o povo está vendo a tertura em Brasília, acabou, está na cara. É lógico que esse povo está, porque senão não estaria assim. Valdo, A observação dela é corretíssima, está certo. Você acha que com esses 50 anos de Brasília está acontecendo algum movimento extrafísico especial para atender essa região? Não, alguma coisa tem, porque nós estamos evocando. Você evocou com o livro, eu estou evocando junto com você lá, as coisas que nós falamos aqui, o processo do JK, o problema da Maristela, essas coisas todas. É porque é uma convergência de muitas coisas, não, né? Então, mas, veja, mas isso não explicita e nem explica corretamente o que está acontecendo na minha TENEPS, não. Meu negócio transcende isso aí. Sim. Pelos nomes que tem lá, eu não vou falar os nomes aqui. Não, claro. Está entendendo? Mas pelos nomes que tem, gente. Mas eu digo assim, do ponto de vista agora, macro. tem cara que eu já vi em jornal, tem cara que eu nunca vi, e aparece junto, então deve ser o assessor, é o suplente, é o secretário, não sei o quê, está tudo junto. É um monte, vem aqueles blocos. Porque é um ano de eleição também. Vê que não é, aqui, ó, que não é só gente de fora, ou um eleitor, ou alguém que tem interesse, ou um servidor público que está pedindo para o superior. Não é isso. O que está acontecendo aí não é isso, não. Tem gente que deve vir diretamente dele, está na cara. E eu sei por causa do processo de energia, essas coisas todas. Eu vi uma porção aqui que agora eu falei com a Graça, eu estou ficando inibido para falar desse povo agora. Que a gente está tentando ajudar, como é que vai ser essa situação? Mas, olha, você está começando a entender, você entendeu o que eu quis dizer? Isso já está acontecendo já há algum tempo comigo, mas agora intensificou. Eu tenho evitado de falar, eu nunca falei isso aqui. Mas, vocês há de ver, esses nomes todos aí, fichinha, como se fosse tudo de casa. Mas isso, assim, várias vidas suas passadas, você ajudava, né? Os dirigentes, ajudava, tudo, mas né? tinha os negócios, mas de vez em quando eles me matavam. Hoje eu estou vivo, né? Já estou com 78 anos, quer dizer. Sim. Está o máximo. Mas esses pedidos de ajuda, desde antes você já tinha, né? Mas agora, na questão de Brasília, a gente também tem relação por causa do processo do JK, essas coisas todas, eu sei disso. Gente, já são 50 anos. O nosso negócio não é de 50 anos. O negócio com o caso do JK é mais ou menos 56 para cá. 56, são 44 anos, são 54 anos. É mais do que isso. Está entendendo? É mais do que Brasília, é mais 4 anos. Outra coisa que eu queria saber é assim, ó, assim como você tem muita gente com sim intrafísica que te ajuda, na sua TENEPS ou FIEX também, assim, você tem um paratime que conforme... Não tem, mas não é só eu, não. Por exemplo, os nossos amparadores, eles têm um círculo de relações deles. Eles também têm quem ajuda, tem os coadjutores. Aquilo vai espalhando, eu sei disso. Agora, o problema é o seguinte, por exemplo, a maioria desses políticos, eles não atendem o amparador de função. Então, por exemplo, o ideal seria agora, através da TENEPS, através dessa minha equipe lá, ou a turma com quem eu trabalho, o Marcos Mecanismo, eles conseguirem entrar na cabeça de algum desses caras para ver se eles mudam alguma coisa. Porque não está fácil. Vocês viram que o nosso amigo, o Paulo Otávio, lá, o cara,
Ele renunciou, tirou porque ele ia ser expulso. Todos eles, na hora que vê que o negócio da degola está aparecendo, eles apelam, lançam a toalha, né? Joga a toalha. Mas veja, a intervenção é um senhor problema, mas ali no caso tudo indica que é o que precisava, é intervir lá. Agora, vai intervir, quem é que vai indicar? Vai ser o Lula, como é que fica isso? Como é que fica esse negócio? Agora, o Distrito Federal não tem saída, o negócio virou um angu de caroço terrível, em tudo, todas as áreas. Do jeito que eles falaram, ontem, o dia inteiro, a Globo News deu notícia das coisas do Brasil. E outra coisa, de vez em quando eles estão falando a verdade. Tem um daqueles caras lá que falam as verdades, bravo, mais do que os outros. Entende? Estão falando tudo ali. Uma das coisas sérias, por exemplo, o povo está tudo metendo o pau nesse partido, o DEM, os democratas. Mas o cara chegou lá e falou assim, mas olha, nós estamos superiores aos outros partidos, não adianta falar. Nós agimos contra a turma do nosso partido. O PT não fez isso, o outro lá com aquele cara de Belo Horizonte não fez isso, nenhum deles fez. Nós fizemos, nós somos mais sérios do que esses outros partidos. Eles vão tirar partido disso, devia mesmo. Ele ainda está falando pouco. Devia de dar os detalhes, colocar números, palavras, expor a situação. Eles agiram, expulsaram os caras, tiraram o povo do partido. O PT nunca fez isso. O Zé Dirceu está aí tudo de novo, o Genuíno está aí, aquele outro lá, o Dilúvio Soares, está tudo aí. Quer dizer, uma vergonha. Como é que fica isso? Nisso aí, os democratas até que estão bem. Não interessa se vocês estão sujos, mas fizeram pelo menos um ato nobre na hora de morrer. A gente tem que exaltar uma coisa dessa. E os caras estão falando isso, né? O Brasil é a bola da vez. A gente sabe que em 1 ou 2 décadas, o Brasil deverá ser a 5ª economia do mundo. Isso é muito dinheiro. O Brasil está sendo visto pelo mundo pela primeira vez na história deste país. Então, é esperado que as coisas mudem, porque vai ser muito dinheiro vai entrar no país. E as pessoas estão se mexendo para ver quem vai ficar com a maior parte. Daí é esperado que realmente as coisas mudem. A economia puxa o carro. E se a economia puxa o carro, a primeira vez reflete em todas as áreas. Que o cara passa na cadeia sendo um governador. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então, já é uma novidade. Como vai ser muito dinheiro para repartir, as pessoas estão se movimentando para puxar a brasa para sua sardinha. Como a economia mexe em tudo, economia e política estão muito ligadas. É incrível o que o povo já fez com aquele negócio da ficha limpa. Já tem mais de 1 milhão, só acho mais de 2 milhões de assinaturas para eles votar aquilo. Vocês sabem que esse negócio da ficha limpa vem desde 1993? E eles sempre empurram com a barriga? Hoje mesmo estão... Escuta, são 17 anos que esse povo está tapeando a gente lá em Brasília. Hoje a pauta é essa. 1993. Isso está na pauta de hoje. Pois é, mas está sempre na pauta, mas eles nunca enfrentam. Desde 93 que tem isso, eles estão sempre engavetando. A ficha limpa. Agora, gente, é uma vergonha, né? Isso mostra que nesses 17 anos, o que predominava era a gente ficha suja, porque eles é que estavam defendendo. Se defenderam porque eles tinham culpa no cartório, a maioria. Se a maioria tivesse ficha limpa, teria dominado a minoria. Isso é lógico. Então, em 17 anos, só tem ficha suja no Brasil. Isso aí é a maior prova. Agora, veja, se fosse em Brasília, só o efeito disso, o que uma pessoa não poderia fazer? Levantar uma bandeira dela. O problema é que ele faz isso, na outra semana acontece um acidente de carro. Ele some. Entende? Foi assim que eles mataram um monte de gente. No Brasil, não dá tiro, é acidente de carro.
Tem um político, uma vez eu falei com ele aqui no Brasil. Eu disse, olha, você vai entrar com isso. Entra, que você vai ajudar muito, está tudo certo. Agora, ó, para com o carro. Fique em algum lugar. Não tem jeito de você atender os outros lugares que você possa dormir sem você precisar de andar. Eu disse, mas Valdo, por que tem o carro que vem com isso? Aí eu comecei a falar, ó, fulano morreu, outro fulano morreu, outro fulano morreu, outro fulano morreu. No Brasil, eles matam a pessoa na estrada. O cara fez isso e saiu bem. Eu não vou contar nada, que deixa para lá, que o negócio funcionou. Mas saiu bem, entendeu? Mas tem que evitar, né? Porque senão o negócio está para trás. Eu acho que um caso desse aí, ó, só de pegar esses 17 anos, levantar assim, ó, pega a cópia, você está entendendo, da ficha limpa, assim, ó, faz 17 anos que nós estamos com isso aqui, como é que é? Quem é que vai tomar conta disso? Tem alguém que tem vergonha na cara, 17 anos, a gestão passa, entra uma, entra outra, não adianta combater os que passaram, é atual, 17 anos. Quem é aí que é deputado 17 anos? Quem é que é senador há 17 anos? Esses são os mais culpados. Tudo isso está para ser feito. Agora veja, esse povo tudo é vendido. Vem o PT, compra esse povo tudo, eles ficam com culpa no cartório, não pode falar nada. Essa é a realidade que está aí. Agora, por exemplo, esse DEM, se eles entrassem e falassem, em comparação, o nosso partido com os outros, a gente ganha todo mundo. Mas eles não têm força, são bobos. Deve ter culpa do cartório, ainda maior do que isso que está aparecendo aí. Agora, eles estão com medo de fazer intervenção no Distrito Federal e até o governo não quer. Você sabe por quê, né? Porque vai piorar mais. Eles vão ver mais sujeira lá dentro. Aí vai pegar o PT, o Lula. Porque Distrito Federal, gente, e o governo federal é tudo junto. Como é que é isso? Como é que fica? Tudo é a mesma cidade, está tudo dentro da mesma sede. É aquele negócio que o Lula estava aí, o outro estava ali perto, e fazendo a trambicagem. Tudo a mesma, é parede e meia, tudo junto. É no mesmo andar, e ele não viu nada. Agora, a turma do DEM devia falar, nós vimos, estava errado, mandamos o cara embora. Muito diferente do PT, muito diferente do Lula. Eu devia te falar isso o tempo todo aí, abrir o jogo. Agora, esse negócio da ficha limpa, a hora que eu vi que o negócio é de 93, gente, isso é assustador. Há 17 anos eles têm isso e ninguém toma providência. Outra coisa, cadê o Supremo Tribunal? Não vai fazer nada nisso? Não tem nenhuma lei que vai ajudar uma coisa dessa? O que eles estão esperando? Esse Gilmar Mendes lá, que fala tanto, que tal ele falar desse negócio da ficha limpa, tomar uma providência disso? Cadê o direito? Cadê a parte, o poder judiciário? A vida é dura. Você vê que há coisas piores do que Salvador, né? Por incrível que pareça. E na capital, como diz o cara, na capital... Tem uma coisa muito positiva no Brasil, que é, no vácuo legislativo, ou seja, no momento em que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, deixa de legislar, o Supremo Tribunal Federal tem legislado. Não, Brasília é ótimo, como diz o cara, o Lago Paranoá é limpo. Lá é ótimo, o Lago Paranoá é limpo. Professor, Cuiabá, ontem, foi exonerado 12 desembargadores e 8 juízes. Exonerado não, eles foram aposentados proporcional por corrupção, desvio de dinheiro e por aí vai. A revista Isto É tem a foto de um mato-grossense da cidade de Mato Grosso do Sul, da cidade de Aquidauana, 49 anos, advogado. Ele está se lançando candidato à presidência da República. Só que ele é a favor da pena de morte e contra esse vale educação, vale refeição e vale tudo do Lula aí. Ele diz que tem que dar esse dinheiro mais para a pessoa trabalhar e produzir. E eu penso que ele não vai para muito longe, porque é a favor da pena de morte
e contra o Vale Refeição, que tem mais de 1,5 milhão indevidamente, recebendo indevidamente esses benefícios. Isso é o Brasil. Agora, vamos pensar positivo. É aquilo que eu falo, vamos pensar positivo. Eu sempre meto o pau nisso, mas sempre falo para vocês, vamos pensar positivo, pôr bastante energia em Brasília. Aquele negócio, julgar testosterona de avião em cima dos habitantes de Brasília. Muito importante. O Gilmar Mendes é de Cuiabá. Professor, aí... Enfim, o mato lá é grosso, né? Sim, sim. Na página 11, trinomiologia. Aí na terceira linha, de baixo para cima, você escreve o trinômio prioridade, objetividade, produtividade. Na terceira... Prioridade, objetividade e produtividade. Prioridade é a coisa que você tem que pôr na frente da outra, porque é mais importante. A objetividade é uma coisa que seja bem racional, positiva, direta. E a produtividade, o que é que vai sair disso? O que produziu? Qual o resultado? Isso para aplicar para escrever um livro. Para tudo que a pessoa faz, é a progressão permanente, né? Tudo que ela faz. E aqui tem uma progressão. Prioritário, o objetivo e o produtivo. Tá bom. Tudo certinho, em cima do lance. Obrigado. Tem mais alguém que está com o microfone aí, alguma coisa? Eu chamaria a atenção aqui, mesmexologia caminha para invexologia. O moniglotismo caminha para o poliglotismo. As percepções caminham para percepções. A psicomotricidade caminha para a intelectualidade. Ou seja, você sai do cerebelo e deixa os dois hemisférios cerebrais dominarem as suas atividades intelectuais. As retroideias vão para a neoideias, a tacom para a tares, a teneps para o fiex, a teoria para a vivência e o trafarismo para o traforismo. Se uma pessoa não entender isso, não é possível. Eu queria perguntar aqui da página 11, se o senhor pudesse falar um pouco mais de neossinapsologia. As neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial, fornecendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. O caso é o seguinte, você, a hora que começa a trabalhar com os fenômenos, se os amparadores veem que você tem algum valor, que você está ajudando os outros, eles então vão te dar um extrapolacionismo, vão mostrar como é que vai ser o seu próximo passo, a sua próxima instância de atividade, seu grau de trabalho mais evoluído, como é que vai ser. Você então tem o prelibar, ou seja, você vai fazer uma degustação daquilo, vai ter uma experiência inicial do assunto, vai ter uma amostra grátis reduzida do que vai ser o seu futuro imediato. Isso é extrapolacionismo. Agora, isso então fornece quais são os caminhos de cognição, de conhecimento para a sua autopromoção evolutiva. Quer dizer, você mesmo saindo de uma condição, por exemplo, não lúcida para uma consciência lúcida, que entende das coisas. Você saindo, por exemplo, de uma condição de uma pessoa vulgar, aí bem da ROBEX, da robotização existencial, e você começa a fazer TENEPS. Então, isso tudo é a autopromoção que a pessoa faz. Você entendeu? Isso tudo é uma progressão permanente. A repetição dessas extrapolações é que vão tornando essas neossinapses mais sólidas? Bom, e outra coisa, quanto mais você começa a pensar mais positivamente, com retilinearidade, mais você vai ter a recuperação dos cons. As neossinapses vão melhorar em qualidade, em quantidade, o modo de manifestar, entendeu? Beleza, obrigada. Tudo de bom, então. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 39 votos presenciais
e 7 votos online. Hoje teremos recados do Alexandre, curso Formação de Autores, a Flávia Guzzi, o pai, Cristiane Ferraro, curso Lexicologia, e a Côncios, com a Luimara e a Alzira, realizando sorteio de 4 conscienciogramas para aqueles que estiverem presentes aqui no tertuliário. Agora, por favor, Alexandre. Olá a todos, gostaria de convidá-los a participar, tertulianos e teletertulianos, do curso Formação de Autores, que vai começar em março, no dia 27 e 28, agora. O objetivo desse curso, basicamente, é ajudar os alunos a desenvolver os seus livros sobre a ótica da conscienciologia, livros conscienciológicos. Para isso, então, são feitas uma série de atividades teóricas, práticas, debates com autores e outras dinâmicas que favorecem a escrita do livro conscienciológico. Inclusive, há momentos durante o curso em que a pessoa tem a experiência de escrever o livro ali com o campo formado, ok? No caso, a equipe desse curso é formada por autores de livros da Conscienciologia e especialistas da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse curso ele abrange desde alunos que ainda não definiram seu tema de pesquisa e querem se posicionar, querem ter parâmetros para poder escolher o seu tema de pesquisa, aqueles que já estão desenvolvendo o seu livro. Então, são técnicas passadas que ajudam tanto esse público de maneira geral. Então, maiores informações, quem tiver interesse, a gente convida para buscar informações na recepção do CAEC pelo telefone 3525-265245, prefixo de Foz do Iguaçu. Obrigado. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui para convidar vocês para participarem do PAI, que é o Programa de Erudição, voltado para a análise das obras conscienciológicas com os autores da Conscienciologia. Nós vamos estar falando sobre o conteúdo dos nossos livros e também dos bastidores do que escrevemos, das experiências que nós tivemos. Eu, particularmente, vou estar falando do livro autobiográfico e da autoexposição voltada para assistência ao leitor. Vamos falar também do livro escrito, direcionando o autor para a autocura das suas parapatologias, que é a minha experiência pessoal. Vamos falar também do assédio, do amparo que a gente encontrou para estar falando, para estar podendo escrever uma obra conscienciológica, que a gente sabe que é um desafio e que a gente encontra muito contrafluxo. Por um outro lado, a gente tem muito amparo para fazer o livro, então a gente vai estar abrindo o jogo para vocês, para que vocês possam estar participando com a gente da nossa experiência sobre a obra escrita. O curso vai demorar 6 meses, tá ok? Começa com a professora Dulce Dal, em seguida vai ter uma aula comigo e Kátia Aracá, que todos os autores de livros, e ele tem um desconto para pessoas com menos de 21 anos e mais de 60 anos de idade. Então, quem quiser maiores informações, é só entrar em contato aqui com a recepção do CAEC para participar. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Lexicologia, que vai ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de março. É a 5ª turma desse curso, ele existe desde 2007. E eu gostaria de comentar só um dos benefícios do curso, que os alunos comentam conosco, que está divulgado no panfleto, que é justamente o autodesassédio mental somático. Por quê? Porque nesse curso a gente trabalha com dicionários temáticos, não só aqueles que os alunos têm empatia, que eles gostam, que têm afinidade, mas também trabalhamos com dicionários que o aluno não tem afinidade, que ele não tem empatia. Geralmente são temas que, por um motivo ou outro, o aluno tem alguma dificuldade de pegar nesses dicionários, de lê-los, de abordar, às vezes até de olhar para eles, como a gente já evidenciou durante o curso, essas várias turmas que têm ocorrido. Também já ocorreu do aluno pegar um dicionário e não conseguir trabalhar com ele devido à dificuldade de trabalhar aquele tema, aquele assunto dentro da sua consciencialidade. Então, o curso trabalha esse processo do autodesassédio mental somático e nos ajuda a colocar a mão, digamos assim, em aspectos que nós temos dificuldades, seja por medo, seja por tabu, seja por preconceito. Então, é um curso que ajuda muito nesse processo do autodesassédio mental somático. Então, fica o convite para todos, são somente 30 vagas e o curso custa R$ 150, podendo ser parcelado em quantas vezes vocês precisarem. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer o convite para o curso acoplamentário,
um curso de progressão permanente do parapsiquismo. Será no dia 19 a 21 de março, para quem quiser programar o seu próximo mês. A temática é o Paradireito. Os EPICOM são a professora Cristina Aracaki e o professor Félix Wong. Boa tarde a todos. Nós convidamos aqui os voluntários da Conscius presentes, que nós hoje estamos comemorando o 4º ano de fundação da Conscius, a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial. Gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio e pela participação nas nossas atividades, que são continuadas, permanentes, regulares, aos modos das dinâmicas, e também nos cursos que a gente tem promovido. Bom, a Conscius hoje conta com 15 voluntários e estamos também abertos e disponíveis para os interessados. Nós vamos estar fazendo o sorteio aqui de 4 conscienciogramas, porque o trabalho que nós viemos fazendo tem ampliado muito a lucidez, e com isso a gente gostaria de brindar vocês, né, que vocês todos presentes receberam uma caneta, que é para auxiliar nas gestações, nas escritas e na autoconscienciometria. E o livro, que é para autoconscienciometria prática. Vamos ver então aqui o sorteio. Flávia. Hernande Leite. Pode tirar. Sete. Judite. Hernande, pode sortear aqui para nós aqui também. Isso, e o Hernande sorteia. Dois. Alexandre Nonato. Cinquenta e dois. Marcos Dong. Tem alguém que não tenha o livro? O professor Hernande gostaria de fazer a doação do livro dele. Dalva. Ok. Gente, muito obrigada a todos e contem com a nossa disponibilidade para os trabalhos de conscienciometria, para essa interassistência, porque esse instrumento nós estamos assim desenvolvendo técnicas, aprendendo com ele, aprendendo a trabalhar com ele, e ao mesmo tempo, agora com o programa de expansão do conscienciograma. Nós estaremos realizando até junho a primeira oficina, que é onde nós vamos trabalhar com técnicas para a expansão do conscienciograma. É o programa ADCONS. Então, contaremos com a cooperação de todos para a expansão para 10 mil perguntas do conscienciograma, que hoje conta com 2 mil perguntas. Obrigada. Foi eleito para amanhã o verbete bloco intelectivo, com 16 votos. A especialidade, comunicologia. Obrigado a todos, uma boa tarde. Menina, fica branco. E o que eu falei? Ela trabalha em Ai, eu senti um contrafluxo para divulgar o